Oi pessoal, aqui é a Semadar Marques, eu sou facilitadora de processos colaborativos e escritora e hoje eu estou aqui para conduzir essa videoaula onde nós vamos falar sobre empatia para colaboração. Esse é um projeto online da Expertise, que está sendo conduzido pela Expertise e o nome do projeto é X to the Future. Se tu ainda não te cadastraste, eu te convido para te cadastrar lá, que o resumo dessa videoaula vai estar disponível para quem se cadastrar nesse site, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre empatia para colaboração, que estamos enfrentando um contexto de adversidades em que a colaboração está sendo cada vez mais importante. E contextos onde a dificuldade de se colaborar uns com os outros também tem muita dificuldade relacional. As pessoas têm barreiras nos seus relacionamentos, as pessoas passam por dificuldades emocionais. É difícil conviver num lugar onde não existe colaboração, seja em casa ou seja no trabalho. Tu sabe do que eu estou falando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente supera isso? Como é que a gente consegue construir ambientes onde seja saudável o convívio? Aí no teu material, que cada um de vocês recebeu, existe um gráfico que chama escada da inferência. Eu estou aqui acompanhando com vocês. A escada da inferência, ela foi criada pelo professor Chris Argyris. O professor Chris Argyris, ele faleceu há uns 2 anos mais ou menos, e ele é considerado uma sumidade em comportamento organizacional no mundo todo. Ele era professor de Harvard e antes de morrer ele deixou diversos conceitos que são amplamente utilizados nas instituições e organizações no mundo todo. E um desses conceitos é a escada da inferência. O que a escada da inferência nos diz? Acompanhem comigo. Vocês veem que cada lance da escada fala, né, sobre um conteúdo. No primeiro lance da escada, ali a gente fala sobre os dados e as experiências observáveis. Vou dar um exemplo. Eu sou gaúcha de Porto Alegre e aqui um supermercado que é muito famoso, que a gente vai bastante, é o Zafari. Então digamos que eu esteja saindo, finalizando meu dia e indo até o Zafari para comprar coisas para minha casa. Eu estou no meu carro procurando uma vaga para estacionar e olho para uma vaga, um lugar vago, e ligo o pisca para entrar naquela vaga. Estou indo para aquela vaga, me direcionando a poucos metros dela, quando de repente um carro em alta velocidade vem e corta a minha frente e entra na minha vaga. Complicado, né? Isso é um dado puro, sem nenhum tipo de julgamento. Estou andando no carro, alguém entrou na minha frente, cruzou o meu caminho de carro, cortou a minha frente e entrou na minha vaga. Obviamente que eu vou ficar muito brava, que absurdo, né? A pessoa entrou e cortou a minha frente. Que falta de respeito. Eu jamais faria uma coisa dessas. Rapidamente nós vamos para o próximo degrau da escada, que é os dados do que eu observo. Então, o que acontece? O que eu aprendi? Na minha vida eu aprendi que não se passa na frente dos outros. Isso é um valor muito forte para mim. Algo que a minha família me ensinou e que eu fui vendo ao longo dos anos, que a gente não deve passar na frente de ninguém. As pessoas que passam na frente das outras são mal educadas, são grosseiras, são egoístas. Baseado na minha história, nas verdades
que eu acredito, nos meus paradigmas. Eu olho para a minha linha do tempo, em tudo que eu já aprendi até agora, e busco paradigmas, verdades, para sustentar aquela situação. E para me dar subsídios para tirar as minhas conclusões. Rapidamente eu vou para o terceiro degrau da escada, que é aquilo que eu adiciono de sentido, baseado nas minhas experiências, nas minhas verdades, naquilo que eu tomei como verdade. Essa pessoa é uma mal educada, é um grosseiro. O que ele está pensando? Cortar a minha frente, que absurdo. E assim eu penso, fico verdadeiramente indignada. Eu acho que qualquer pessoa ficaria indignada, né? Eu acho que você também ia ficar indignada. Então eu crio pressupostos, eu crio paradigmas, eu crio verdades baseadas naquilo que eu já tinha como verdade. Então eu emito um julgamento, dizendo que essa pessoa não tem noção, essa pessoa ela não tem respeito. Então eu vou para os próximos degraus da escada, que é tirar conclusões, ter aquela crença a respeito da pessoa, o julgamento que eu faço daquela situação. E baseado nisso, eu tomo a minha ação. Confesso que eu ia baixar o vidro do carro e dizer: amigo, o que aconteceu? Tu não me viu aqui, a gente quase causou um acidente. Aí vamos supor que eu faça isso. Eu vou dizer pra ele: tu não me viu aqui, tu podia ter causado um acidente. Ele olha pra mim e diz: moça, pelo amor de Deus, 1000 desculpas. A minha mulher está dando à luz ali na porta do Zafari. E se eu não levar ela para o hospital agora, ela vai ter um problema grave. Ela tem pré-eclâmpsia, ela tem diabetes gestacional e eu preciso levar ela para o hospital agora. 1000 desculpas. Um baque. Todo o julgamento que eu fiz do rapaz, toda a raiva que eu fiquei da situação, foram por água abaixo. O que eu digo pra ele? Por favor, vai lá, tu quer que eu te leve? Eu dirijo pra ti, tu tá muito nervoso. Vou querer ajudar ele. Por quê? Porque eu fui confrontada com a realidade dele, dos motivos pelos quais levaram ele a fazer isso. Que eu não tinha nem ideia. Eu só tinha os meus motivos, estava lá tranquila, procurando a minha vaguinha, não tinha nenhuma adversidade naquele dia. O que o professor Crisárgides quer dizer? Que assim como essa atitude que eu tomaria ali no Zafari, no supermercado, baseada no meu julgamento, naquilo que eu acredito, nas minhas crenças, toda a nossa vida, tudo que a gente faz na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, todas as nossas ações, elas são baseadas nesses pressupostos, nestes paradigmas. E muitas vezes a gente não dá passos, não vai adiante, não cria conexões, não manda e-mails, não busca tomar uma atitude que vai nos trazer benefício por conta desses paradigmas, por conta dessas verdades que estão arraigadas e que não são questionadas. E o professor Crisárgides, então, ele fala da importância de nós questionarmos essas verdades periodicamente, para ver se elas estão dando resultado ou não, porque existem verdades que são maravilhosas, existem verdades que nos trazem conhecimento, que nos trazem crescimento, que melhoram a nossa vida, mas existem verdades que não são tão boas, que nos prejudicam, que nos impedem de ir adiante e que impedem as nossas conexões. E a ciência já provou que o bem-estar e a qualidade de vida de um ser humano está diretamente ligado
a qualidade das conexões que ele tem. Do quanto ele é capaz de se conectar com outras pessoas. Do quanto ele é capaz de se mostrar vulnerável ao outro e com isso gerar uma conexão verdadeira, sem máscaras. Existe uma escritora, uma palestrante que eu gosto muito, muitos de vocês já devem conhecer, que é a Brené Brown. Ela tem diversos livros escritos e também tem algumas palestras, inclusive ela tem também um especial no Netflix. Tem especial no Netflix, tem palestras TED, vocês podem encontrar ela em qualquer lugar na internet, só digitar o nome ali, Brené Brown. Eu vou deixar o nome no material para vocês que vocês possam acessar, quem não conhece. E a Brené Brown, ela tem uma pesquisa muito bacana, que ela é uma pesquisadora de conexões. Ela fala sobre conexões e empatia. E ela fez essa pesquisa durante 12 anos, né? E chegou um determinado momento que ela começou a tentar entender o que dificultava as pessoas que não conseguiam criar conexões de qualidade, conexões verdadeiras. Qual era a dificuldade dessas pessoas? E ela percebeu que existiam dois tipos de pessoas, basicamente. Aquelas pessoas em que elas eram capazes de se expor ao erro. Elas não tinham medo de mandar um e-mail e ganhar um não. Elas não tinham medo de chamar uma pessoa para sair, chamar uma pessoa para um primeiro encontro e ganhar um não. Enfim, elas se expunham, elas se mostravam vulneráveis, né? Mesmo correndo o risco de serem rejeitadas. E as pessoas que não conseguiam fazer isso, as pessoas que se bloqueavam, que não eram capazes de ir atrás daquilo que amavam, daquilo que iria fazer bem a elas, tinham essa dificuldade e não conseguiam, eram bloqueadas nesse respeito. E ela começou a se interessar em quais os motivos, o que levava essas pessoas a buscarem o que elas queriam e qual era a diferença daquelas que não conseguiam buscar. E ela começou a tentar entender quais eram os paradigmas destas pessoas. E o que ela encontrou, o que ela percebeu, que o que diferenciava essas pessoas que buscavam das que não buscavam era aquilo que elas acreditavam que mereciam. Se elas acreditassem que mereciam receber uma boa notícia através de um e-mail, se elas acreditassem que elas mereciam ter um primeiro encontro bacana e construir um relacionamento saudável com aquela pessoa, elas iam adiante. Mas aquelas que não acreditavam nisso, aquelas que achavam que não eram boas o suficiente, que não eram boas o bastante, elas se bloqueavam por medo. E o que eu quero falar hoje para vocês sobre colaboração é que o grande dificultador, o grande bloqueio da colaboração é o medo. É o medo. É o medo que não tenho o suficiente para mim. É o medo que eu perca espaço. É o medo que o meu colega roube o meu lugar. É o medo de expor as minhas emoções. É o medo de não ser bom o bastante. Eu gravei um outro vídeo convidando vocês para a nossa videoaula. E nesse vídeo eu citei o exemplo de quantas vezes vocês já participaram de reuniões onde as pessoas dão boas ideias, né? Uma pessoa tem uma ideia maravilhosa, uma ideia incrível, e ela é diminuída ou essa ideia é desconsiderada por outras, apesar da ideia ser incrível. E eu trago sempre esse exemplo, por quê? Porque quantas boas ideias a gente perde
pelo medo. Medo dessas pessoas que desconsideram as boas ideias de perderem espaço, medo de que a outra vá brilhar mais do que elas. E então, a falta de colaboração, ela é um empecilho para a inovação, para o crescimento, para o melhoramento. Por isso a importância da gente falar sobre isso. A importância da gente buscar esse conceito e entender melhor por que isso acontece. Para que a gente esteja consciente. Porque não existem seres humanos 100% estáveis. Eu sou especialista em inteligência emocional e eu falo sobre colaboração, então eu sou 100% estável, eu não tenho problemas emocionais. Claro que não, tenho muitos problemas emocionais, todos nós temos dificuldades emocionais. E quem estuda inteligência emocional sabe que ter inteligência emocional não significa ter uma estabilidade das emoções, porque isso não existe. A inteligência emocional, ela vem da consciência das emoções, o entendimento de o que tu está sentindo, quais são as tuas emoções e o não julgamento de cada uma delas. Aquilo que a gente sente não tem que ser julgado, tem que ser acolhido. E essa é a base da empatia. Quando eu tenho empatia pelo outro, eu consigo entender e ter empatia por mim, primeiramente. Eu preciso acolher o que eu sinto, respeitar o que eu sinto, não julgar. E aí eu vou aprender a não julgar o outro. Aí eu vou aprender a respeitar o que o outro sente. Só que a gente vive numa sociedade que não valoriza as emoções como deveria. A gente vive numa sociedade que não nos estimula a olhar para as nossas emoções, a perceber as nossas emoções e a respeitar o que a gente sente. Pelo contrário, a gente ainda escuta por aí pais olhando para os filhos e dizendo: para de chorar, fica quieto, que bobagem, tá com medo, isso é uma bobagem. Isso é um bloqueador da emoção do filho. Tu não acolhe o que a criança está sentindo, tu não respeita o que a criança está sentindo. E isso bloqueia. Isso faz com que toda vez que aquela criança, enquanto criança e na vida adulta, se sentir com medo, ou se sentir angustiada, ou chorar, ou ficar triste, ela se sinta inadequada por isso. Ela sinta que ela não é boa o suficiente porque ela está sentindo aquela emoção. E isso é um bloqueador da empatia, porque quando a gente se distancia das nossas emoções, a gente acaba se distanciando e não tendo empatia conosco. Porque se a gente julga o que a gente sente, se a gente julga aquilo que é normal, porque todos nós temos raiva, temos medo, temos ansiedade, e se a gente fica julgando isso, como é que a gente vai acolher a emoção do outro? Como é que a gente vai respeitar o que o outro sente se a gente não respeita o que a gente sente? Empatia é um lugar de escuta, mas escuta primeiramente do que se passa dentro de nós. E quando a gente escuta o que se passa dentro de nós, a gente fica apto a escutar também, a respeitar e a conseguir fazer, ampliar esse lugar, sair desse lugar que a gente está para poder ir no lugar do outro e mais entender os paradigmas do outro. Porque o outro tem paradigmas diferentes de nós, tem vivências diferentes das nossas, tem percepções de vida diferentes das nossas. E a gente precisa respeitar isso. Porque o que ele viveu não é parecido com o que a gente viveu. As experiências pelas quais ele passou são bem diferentes das minhas experiências. E é um egoísmo exigir dele que ele tenha as mesmas percepções que eu, porque ele não passou pelas mesmas experiências que eu. Então eu preciso respeitar esse lugar, que é diferente do meu. A gente fala muito em lugar de fala, né? Como é que eu vou querer falar, né, querer emitir pareceres e julgamentos de uma situação, por exemplo, de uma pessoa que vem numa guerra da Síria, que teve a sua casa implodida, a sua família perdida.
Como é que eu vou querer falar e dizer alguma coisa como se eu soubesse? Eu não sei. Eu não passei por aquela situação, nem perto disso. Como é que eu vou querer dizer e me botar num lugar de superioridade, de entendimento de algo que eu nunca passei? Então, a empatia requer a humildade de entender que tu não entende de tudo e que teus paradigmas, eles não pegam toda a realidade, eles não pegam tudo que se passa. Os nossos paradigmas são limitados às nossas experiências. E cada um de nós tem experiências diferentes. E a empatia está justamente nesse lugar de respeitar as diferentes experiências. Mas para que a gente possa fazer isso, vamos mais a fundo. Vamos pensar que a gente precisa estar conectado com as nossas emoções, respeitando as nossas emoções e sem a necessidade de ser mais que o outro. Porque quando existe a insegurança, existe o medo, existe a incerteza das nossas capacidades e habilidades, a gente tem a tendência, por medo, de se querer ser melhor que o outro, querer saber mais do que o outro, por insegurança. E tá tudo certo, porque todo mundo passa por isso. Isso é algo muito profundo do ser humano. Tá tudo certo. A gente não tem que se julgar, eu quero ser mais do que ele, eu já tentei ser mais do que ele. Tudo bem, todo mundo já tentou isso, eu tento, vocês tentam, tá tudo certo. As inseguranças existem e a gente precisa acolher elas. A grande questão é ter a consciência do quanto isso nos prejudica. Ter a consciência do quanto isso é negativo para que a gente possa colaborar de maneira genuína nos lugares onde a gente está. Então, não existe eu ser melhor do que vocês. Existe a complementariedade das competências, das habilidades. Eu sou muito boa para falar, eu gosto de falar, eu sempre gostei de falar em público desde criança, sempre gostei de me expressar, sempre busquei esses valores e esses conceitos, né, me aprofundar neles, mas tem habilidades que eu não tenho. Tem habilidades operacionais que eu sou zero, eu sou nula. E tem outras pessoas que têm. E então a gente se complementa e eu consigo ministrar meus cursos, escrever meus livros, enfim. Porque existe essa complementariedade. Só que para isso a gente tem que estar conectado com quem a gente é. E quando a gente está conectado com quem a gente é, com as nossas habilidades, com as nossas competências, sem dúvidas em relação a isso, fica fácil de eu atuar nos espaços sem precisar diminuir o outro, sem precisar ser melhor do que o outro. E é outra coisa que, infelizmente, a nossa sociedade ainda não percebeu o quanto é importante. Fazer com que cada ser humaninho, quando nasce, quando vai para a sua idade escolar, quando cresce, tenha consciência das suas habilidades, das suas competências, para que seja um ser humano forte emocionalmente, para que seja um ser humano confiante, autoconfiante. Quanto mais a gente se apropria das nossas competências, isso não é arrogância. Infelizmente a gente aprende que é arrogância. Ah, tu falar que tu é boa nisso, tu tá sendo arrogante. Não. Eu tô sendo arrogante quando eu preciso diminuir o outro e falar de mim. Quando eu tenho consciência das minhas competências, quando eu sei no que eu sou boa, eu vou me fortalecendo cada vez mais, eu vou crescendo naquela competência. E isso faz de mim uma pessoa segura. E eu não vou precisar diminuir ninguém para me autoafirmar. As pessoas que precisam diminuir as outras para se engrandecer, na verdade elas são extremamente inseguras. Elas não têm segurança suficiente de si. Aliás, elas têm muitas dúvidas a respeito de si. E olhar para esse propósito, olhar para essas competências é algo muito bacana, é algo muito importante. E quantos de nós temos medo disso? Quantos de nós fugimos disso? Quantas vezes na nossa vida a gente fugiu disso? Por medo, né, do que vai encontrar.
por medo de não ser tão bom bastante. Até a Michelle Obama, esses dias, falou sobre isso, que ela também sofre do que a gente chama de síndrome do impostor. De achar que, apesar de todo mundo falar que ela é boa, ela não é tão boa assim. E essa síndrome do impostor, que vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, por favor, pesquisem sobre o assunto. Essa síndrome do impostor, ela vem dos nossos paradigmas, daquilo que a gente acabou assimilando ao longo do caminho como verdade a nosso respeito. E também, quando a gente não olha para isso, essa síndrome do impostor pode influenciar nas nossas conexões, na nossa capacidade de se conectar com o outro, na nossa capacidade de buscar objetivos que façam bem para a gente. As pessoas que têm a dificuldade de se conectar com as outras e de colaborar, elas muitas vezes, pode reparar isso, elas têm muitas dificuldades de buscar aquilo que faz bem para elas. Então elas vão achando subterfúgios, elas vão achando desculpas para atender as expectativas dos outros. Por quê? Porque elas ainda está arraigado nelas, isso acontece com a gente também muitas vezes, a gente fala elas, mas na verdade a gente se bota nesse barco também, porque todo mundo já passou por isso. Por essa necessidade de ter que atender as expectativas dos outros, o que os outros vão achar. Será que os outros vão gostar? Será que os outros vão gostar de mim? Será que os outros vão me amar? A realidade é isso. Será que as pessoas vão me amar? Vão gostar de mim como eu sou? Isso vem lá dos nossos pais, isso vem lá da nossa forma como a gente foi criado, a forma como a gente percebeu a vida, a forma como havia ou não inteligência emocional na nossa casa. E se não havia, se a gente cresceu em um ambiente tóxico, não tem problema nenhum. Porque nós temos essa capacidade, essa plasticidade neuronal, essa plasticidade cerebral de superar, de crescer nesses paradigmas, dessas verdades que a gente construiu a nosso respeito. Mas para isso a gente tem que estar aberto a questionamento. Se a gente não estiver aberto a questionar essas verdades, aí fica difícil. Por isso que eu sempre trago essa questão dos paradigmas, para que a gente possa ver que tudo que a gente faz é baseado nesses paradigmas. E também no material de vocês, eu trouxe 2 conceitos que são super importantes quando a gente fala de colaboração, que é o conceito dos paradigmas da escassez e o paradigma da abundância. Porque a nossa sociedade foi construída em cima de um paradigma da escassez, que é o conceito de que não tem para todo mundo, de que vai faltar, o medo da falta. E para sanar isso a gente precisa reter, né, uma sociedade egoísta. Isso está mudando, e a gente está vendo que isso está mudando. Nós estamos migrando para uma economia colaborativa, onde o acesso aos bens e o compartilhamento é o mote. A gente não precisa ter, a gente pode compartilhar, né? Aquilo que é meu, eu posso compartilhar com outras pessoas através dos recursos que a tecnologia nos trouxe, né? Os recursos abundantes, né? E a forma de nos conectarmos também. A gente está conectado com o mundo todo. E eu trouxe ali também alguns questionamentos sobre esses 2 paradigmas, do que nos impede, né? O que a gente precisa questionar, quais são os paradigmas internos que a gente precisa questionar para vencer o medo de perder espaço se a gente for colaborar. O que a gente precisa vencer dentro de nós? E essa dúvida, esse questionamento tem que ser feito por todo mundo. Não é porque eu estou falando sobre isso que eu não vou questionar. Não é porque eu me especializo em colaboração que eu não vou questionar qual o meu medo de perder. Porque como ser humano, eu tenho dúvidas a meu respeito, eu tenho ansiedades, eu tenho medos internos que são comuns a todos nós. Então todo mundo precisa fazer esse questionamento. O que eu tenho medo de perder quando eu vou colaborar com alguém? Por que eu acho que eu não vou ter o suficiente? Aonde eu aprendi isso?
Aonde se estabeleceu esse paradigma e como eu posso mudar ele? Como eu posso crescer? Porque talvez esse paradigma, ele não me impeça só de colaborar com outra pessoa. Ele também me impeça de crescer. Ele também me impeça de ser uma pessoa abundante. De crescer na minha abundância. De crescer nos meus recursos. Porque eu tenho medo de não ter o suficiente. Então vejam como é produtivo tu fazeres esse questionamento. O que eu tenho medo de perder? O que falta para eu ir para uma abundância, para eu confiar, para eu ter confiança nos recursos que existem? E eu me conectar com essa confiança, para que essa confiança possa me trazer ainda mais confiança, para que eu volte lá para a escada da inferência do professor Cris Argyris e saiba que quanto mais eu acreditar, né, quanto mais eu confiar que existem recursos suficientes para todos, mais eu vou tomar atitudes, ações que me beneficiem em relação a isso. Outro exercício que eu quero propor para vocês, eu achei bacana deixar os exercícios para o final, para vocês poderem ir refletindo sobre isso, é o exercício da escuta. Eu quero convidar vocês a convidar uma pessoa, escolher uma pessoa que está aí agora em casa, né, que está próximo. Pode ser online também, vocês podem convidar alguém que vocês confiem, para que vocês possam contar esse maior orgulho que já tiveram na vida. Né? Conta qual foi teu maior orgulho e por quê. E pede para o outro, fala para o outro que tu gostaria que o outro te ouvisse sem julgamento, só com acolhimento. Que o outro possa acolher a tua fala e, se possível, também falar depois sobre esse orgulho dele, né? Qual foi o maior orgulho que ele teve na vida e por quê. Isso gera conexão. Vulnerabilidade gera conexão. Quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente fala com o coração. Existem 3 formas da gente se conectar. Na verdade, não. Perdão. Existem 3 formas de nós nos relacionarmos. A primeira delas é quando eu sou superior a vocês. Eu sou superior, eu sei muito mais do que vocês. Eu não escuto o que vocês têm para falar porque eu sei tudo, não preciso escutar. Então, por que eu vou falar? Por que eu vou escutar o que vocês têm para dizer? Então, essa conexão ela não fica, não existe. Porque ela é de cima para baixo. E existe também a conexão de baixo para cima, ou seja, vocês sabem tudo, vocês são muito melhores do que eu, vocês são muito superiores a mim. Então eu não tenho o que falar para vocês, né? Vocês não vão me ouvir, ou vou ficar muito nervosa na presença de vocês, e não existe a conexão. Nessas situações a conexão ela não funciona. Agora, quando a gente fala de igual para igual, quando eu sou capaz de falar aquilo que eu realmente sinto, sem máscara, sem necessidade de ser superior, sem necessidade de me inferiorizar. E vocês acolhem o que eu falo, sem julgamento. Só isso já dá um alívio, né? Uma pessoa que nos escuta sem nos julgar, traz um alívio para o coração. E essa pessoa que não nos julga, ela não nos questiona, ela só escuta. E ela acolhe. E o que ela fala, nós também acolhemos. Aí mora a conexão verdadeira. Aí criam-se as verdadeiras conexões. E são essas conexões que a ciência diz que nos trazem bem-estar, que nos trazem qualidade de vida. São com esses nossos amigos verdadeiros, as pessoas que nos escutam de verdade. Por isso eu trouxe esse exercício para vocês, para que a gente possa escutar e ser escutado. Esse exercício ele traz tranquilidade. Observem o quanto ser escutado sem julgamentos traz tranquilidade, traz paz de espírito, traz alívio. Então, esses espaços de escuta sem julgamento é que a gente tem que buscar. E para isso a gente pode criar, a gente pode falar sobre isso. A gente pode dizer, olha,
Eu me senti super julgada por ti nesse momento. Eu não gostaria que tu me julgasse. Eu gostaria que tu me ouvisse. Porque quando tu me julga, eu me sinto mal, me sinto desconfortável. Falem sobre isso. Digam o desconforto de vocês. Isso é saudável. E por último, eu trouxe um exercício sobre propósito, para que vocês possam falar sobre o propósito de vocês, entender melhor o que vocês amam fazer, entender quais são as suas competências e, principalmente, valorizar. O que eu quero com isso? Que haja reflexão sobre essas competências e que vocês também percebam como vocês se sentem em relação a essas competências. Né? Se existe a síndrome do impostor, se existe a negação de que eu sou bom em algo. E não venha com a história de que eu não sou bom em nada, Semadar. Isso não existe. Gente, isso não existe. Todos nós somos bons em algo. Sempre existe algo em que a gente consegue se sobressair. Então não existe uma pessoa que não seja boa em nada. Na verdade, essa pessoa que julga isso, que tem esse paradigma, na realidade ela está com uma baixíssima autoestima. Né? Ela não constrói um bom diálogo interno, ela não se conecta com as suas emoções, ela não se conecta com aquilo que ela sente, ela se distancia dessas emoções, ela se distancia das suas competências e isso se reflete naquilo que ela pensa a respeito dela própria. Então isso não existe. Se veio na tua cabeça essa ideia de que tu não é bom em nada, então está na hora de tu olhar para a tua autoestima. E essa autoestima, ela impacta profundamente nos teus relacionamentos, na tua capacidade de colaborar com o outro. Quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Essa foi uma videoaula para trazer um pouquinho desse conceito sobre empatia e colaboração. Vou convidar novamente para vocês acessarem o site do X to the Future. Quem não se cadastrou, cadastra para poderem receber esse material e outros conteúdos e outros cursos que nós vamos disponibilizar para vocês nesse canal. Foi um prazer estar com vocês, um grande beijo e até a próxima!